O termo Mesopotâmia foi criado por gregos e significa terra entre rios. Era compreendida pelos vales e planícies irrigados pelos rios Tigre e Eufrates, basicamente no território do atual Iraque. Estendia-se desde os montes Zagros, no Irã, a leste até o deserto da Arábia, a oeste. Nas regiões ao norte, a Alta Mesopotâmia, eram mais montanhosas e menos férteis. O sul, Baixa Mesopotâmia, era composto de planícies aluvianas extremamente férteis. A excessiva presença de água na região tornou obrigatória a criação de um sofisticado sistema de drenagem e aproveitamento, bem mais precoce e intenso que no Egito, e principal fator de desenvolvimento cultural das civilizações que ali se estabeleceram. A água que contribuía para a grande fertilidade da região, o que tornou densamente habitada, deixava-a sujeita a grandes e destrutivas inundações, devido às cheias irregulares de seus grandes rios que desciam das montanhas em direção ao Golfo Pérsico. Em consequência, as obras hidráulicas realizadas na Baixa Mesopotâmia adquiriram desde cedo enorme complexidade e seus primeiros habitantes, os sumérios, escreveram a mais antiga versão sobre o dilúvio, a Epopeia de Gilgamesh. A intensa fertilidade da região em meio aos desertos e a uma natureza essencialmente inóspita atraiu e fixou comunidades humanas desde muito cedo. Estima-se que a sedentarização das primeiras comunidades humanas na Baixa Mesopotâmia tenha ocorrido por volta de 10.000 anos antes de Cristo, sendo que vários historiadores e arqueólogos acreditam terem sido estas as primeiras formas de civilização humana existentes. Mais do que isso, as possibilidades abertas pela agricultura e demais atividades produtivas na região fizeram com que, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, houvesse ali cidades grandes, a ponto de abrigar mais de 10.000 habitantes, como a cidade sumérica de Uruk. Um traço significativo das civilizações mesopotâmicas e que as diferenciavam significativamente dos povos do Antigo Egito foi o caráter extremamente vulnerável da região. Ao contrário do Egito, onde o imenso deserto servia até certo ponto como um eficiente obstáculo natural para a penetração de outros povos, a Mesopotâmia era uma região aberta à invasão de povos nômades hostis, vendo-se assim constantemente sujeita a influências externas. Ao mesmo tempo, a constante ameaça externa obrigou a Mesopotâmia a utilizar considerável mão de obra em atividades bélicas, levando à formação precoce de exércitos profissionais. Isso explica também o caráter consideravelmente mais belicista dos povos da Mesopotâmia, se comparados com a civilização egípcia. A história mesopotâmica, portanto, é marcada por intermináveis lutas entre as cidades-estados mais ricas e, mais tarde, entre impérios e por seguidas ondas de invasões de povos estrangeiros que nela se estabeleceram, como os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Tanto quanto o Antigo Egito, as várias civilizações mesopotâmicas inseriram-se no chamado modo de produção asiático, marcado pela agricultura de regadio e pela servidão coletiva. Da mesma forma, terras e meios de produção, bem como as grandes obras hidráulicas, eram diretamente controladas pelo Estado, seja em um plano mais local, a cidade-estado, seja no nível dos grandes impérios. As crenças de que as terras pertenciam aos deuses, ao lado do governante, visto como um representante direto dos deuses, gerou uma elite sacerdotal que fazia às vezes de uma nobreza, administrando as terras e as riquezas e exercendo o controle sobre a população. A estrutura social mesopotâmica assemelhava-se à egípcia, tendo no topo uma elite composta por reis, nobres e sacerdotes, e em ordem decrescente militares e altos funcionários, comerciantes e artesãos, camponeses e, finalmente, os escravos. Via de regra, prisioneiros de guerra, nunca a base da mão de obra. Ao lado de inúmeras semelhanças com o Egito, a economia mesopotâmica apresentou algumas características decorrentes de suas próprias condições naturais
e da forma como se processou a ocupação da região. Ao mesmo tempo em que era uma região rica em recursos agrícolas, como cevada, trigo, centeio, e em rebanhos bovinos, ovinos e caprinos, além de dotada de uma pujante artesanato de transformação de produtos de origem vegetal e animal, como cerveja, vinho, móveis e utensílios de palha e vine, óleo, tecidos e laticínios, era em sua maior parte desprovida de minérios, pedras e madeira, além de apresentar uma alta especialização produtiva regional e ao mesmo tempo local. Consequentemente, a Mesopotâmia foi sempre dependente do comércio externo, o que levou à necessidade de uma considerável produção artesanal para servir de objeto de troca, provocando o desenvolvimento de uma ampla e ativa camada de artesãos e comerciantes. Baseado na produção agrícola e restrita à argila como material básico para a vida cotidiana, a Mesopotâmia teve desde os primeiros tempos de florescimento de sua vida urbana um considerável comércio exterior. Da África, importava marfim e ouro. Da Síria e do Líbano, madeiras, mármores e basalto. Da Ásia Menor, prata, cobre e depois ferro. Da Pérsia, madeira, cobre, estanho e lápis lazuli. Da Arábia e da Índia, ouro, pedras preciosas e marfim. Este fato, aliado à extrema diversidade produtiva interna, levou à adoção do conceito de moeda, tanto como medida comum de valor quanto como instrumento preferencial de troca. Monetarizou-se sua economia, dando origem ao sistema bancário, cujas primeiras referências dadas de 3400 a.C. do Templo Vermelho da cidade de Uruk. Os bazares que existem até hoje em todas as cidades do Oriente Médio podem dar uma ideia bastante real do que foi a economia da Mesopotâmia. Culturalmente, a Mesopotâmia apresentou um caráter cumulativo, a partir de um substrato sumério, que foi sendo progressivamente acrescido com contribuições de diversos povos que sucederam na região. Os sumérios estabeleceram as bases de um politeísmo cujas divindades representavam os fenômenos da natureza, o animalismo, destacando-se Shamash, deus do sol, Anu, deus dos céus, Enlil, deus do ar, Ea, deus da água. A religião era vista como uma forma de se obter recompensas terrenas, não existindo a crença na vida após a morte. Posteriormente, na Babilônia, ocorreu uma forma de culto aos mortos, que deveria receber boas sepulturas para que não abandonassem seu mundo de sombras, causando desgraças. Também de origem babilônica foram os cultos ao deus Marduk, transformando em divindade suprema da Mesopotâmia, e a Ishtar, deusa do amor e da guerra. A religião foi também responsável pelo desenvolvimento da astronomia pelos sumérios, que puderam estabelecer o movimento de planetas e estrelas e prever eclipses, e especialmente da astrologia pelos caldeus. Os conhecimentos de astronomia permitiram avanços na matemática, como a divisão do círculo em 360 graus, a criação das raízes quadrada e cúbica, o desenvolvimento dos processos aritméticos de multiplicação e divisão e o estabelecimento de um calendário anual de 12 meses, divididos em semanas de 7 dias, que por sua vez se subdividiam em períodos de 12 horas. Na arquitetura foram os inventores do sistema de arcos e do zigurate, uma construção em forma de torre composta por sucessivos terraços e encimada por um templo, que servia também de observatório astronômico. Na literatura, escreveram poemas épicos, destacando-se a epopeia de Gilgamesh e o mito da criação de origem suméria. Aos sumérios deve-se também a criação da escrita silábica cuneiforme, que recebeu tal denominação porque seus caracteres eram gravados por estiletes em tijolos de argila, deixando traços em forma de cunha. A decifração da escrita cuneiforme foi em 1846.